Hoje nós vamos falar sobre os padrões dos líderes bem-sucedidos. Eu quero que você verifique então se você está no caminho, que estágio você está aí para ser um líder bem-sucedido. Eu vou dar os 5 padrões dos líderes bem-sucedidos e mais uma dica infalível para você que quer evoluir na sua liderança. Eu vou utilizar aqui alguns conceitos que o John Maxwell, que é um especialista em lideranças mundialmente, ele tem vários livros traduzidos aqui, para o português. Eu usei um livro que é Como as Pessoas Bem-Sucedidas Lideram. Eu usei alguns conceitos dele aqui na aula de hoje. Então vamos lá. O primeiro padrão de comportamento aí de um líder bem-sucedido é que eles possuem as metas claras. São metas simples e claras. Lilian, mas parece óbvio isso, todo líder tem que ter meta. Como assim um líder não tem meta? Para que você saiba, tem muitos líderes aí fora que realmente não têm isso claro. Ou então eles têm claro na cabeça deles, mas eles não compartilham isso com a equipe. Tem uma frase aí que é tirada até da história infantil Alice no País das Maravilhas, que diz, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E alguns líderes, infelizmente, seguem essa premissa. Acabam indo, e não tem aí realmente uma meta, um objetivo, um ponto ali na frente, aonde eles querem chegar. E aí então ficam perdidos, sem saber por onde começar, por onde seguir. E eu quero começar hoje com um desafio para você. Então hoje mesmo, eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, se for muito tarde, amanhã, sem falta, quando você chegar na empresa, faça esse desafio. Pergunte então para a sua equipe qual é a principal meta da empresa. Se está claro na sua cabeça, vamos verificar então como é que está para a sua equipe. Depois você comenta comigo, eu quero saber se 100% do seu time vai acertar essa resposta, tá? Topa o desafio? E para dizer que eu não ajudei em nada, olha só, eu separei para vocês aqui um checklist que fala então, ele está descrevendo algumas ações relacionadas à meta na empresa. Eu vou deixar esse checklist disponível assim que terminar esse vídeo. Você clica lá, vai estar disponível aí um link para você. Você clica para você ter acesso então a esse checklist. É gratuito, você não vai precisar pagar nada. E aí você vai poder verificar então como é que você está em relação a metas. O que você precisaria melhorar então quando a gente fala em metas. Então, lembrando que o link da ferramenta, do checklist, então, sobre metas, está embaixo aqui, você clica e eu vou enviar lá para o seu e-mail. O segundo padrão de comportamento, então, de um líder bem-sucedido é ter um plano de ação. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vá para uma cidade aí desconhecida. A gente normalmente utiliza o quê? Um aplicativo que tem um mapa, A gente tem um caminho a ser percorrido. Isso por quê? Para facilitar a nossa vida. Afinal de contas, se a gente não tem um mapa, a gente pode se perder, a gente pode gastar combustível, a gente pode gastar tempo que não deveria. Enfim, a gente tem alguns prejuízos quando a gente não tem um mapa disponível. Da mesma forma na empresa, quando você tem um mapa, um plano de ação para onde chegar, a gente consegue facilmente seguir uma trajetória e com isso você tem economia de tempo, você tem processos mais definidos, com menos erros. Então vale muito a pena a gente parar, planejar e ter esse plano de ação em mãos. Um líder bem-sucedido, ele sempre tem isso muito claro. Tá? Alguns líderes até consideram que é besteira, eu vou parar, vou perder tempo para planejar, mas na verdade a gente vê que o ganho é muito maior. Então pare, se você quer ser um líder bem-sucedido, pare e planeje. Lilian, então como é que eu faço, Assim, por onde eu vou, como é que eu monto esse plano de ação? Existe então um plano de ação muito simples que você pode elaborar e que vai te ajudar muito. Como que é esse plano de ação? Ele tem que conter 3 itens fundamentais, tá? Ele tem que ter uma meta, ele tem que ter como eu vou fazer, como é que eu vou cumprir essa meta
E ele tem que ter um prazo, tá? É muito importante também ter uma data definida. Tem alguns líderes que têm uma meta, eles até sabem quanto eles querem vender no mês, quanto eles querem faturar, mas eles esquecem de um detalhe muito importante, que é a data, em quanto tempo eu quero chegar lá. Se você colocar esses 3 pontos no papel, na sua planilha aí, meta, como chegar e prazo, você já está aí na frente de muita gente. O terceiro padrão, então, dos líderes bem-sucedidos é que eles têm os seus fiéis escudeiros. E o que é isso? São pessoas que são responsáveis por aquelas metas. Lembra que a gente falou lá que ele tem as metas bem definidas? Então são pessoas que vão cuidar de cada meta da empresa e vão ser responsáveis por isso. Isso é muito importante porque isso cria um senso de pertencimento também para a equipe, porque ela se sente ali responsável, tomando conta daquilo. E o líder, ele fica fazendo o quê? A gestão, o acompanhamento, então, de como está cada uma dessas metas. Tá? Então esse é o terceiro item, o terceiro padrão de comportamento de líderes bem-sucedidos. Vamos para o próximo? O quarto padrão é que o líder bem-sucedido, ele deixa o clima leve e produtivo. Eu gosto muito de repetir nos meus treinamentos que a equipe, ela é um reflexo do líder. Então, se o líder está triste, cansado, chateado, de mau humor, as chances são que a equipe também esteja triste, cansada, chateada. Se o líder está motivado, alegre, empolgado, as chances são que a equipe também vai seguir o mesmo caminho e vai estar alegre, feliz, empolgada. Então, sempre pense, né? Como você está, né? Qual é o seu reflexo diante da equipe? Como é que a equipe está te vendo? E aqui, uma curiosidade para você. Segundo a Gallup, que é uma instituição muito reconhecida no mundo dos negócios, existe uma estatística que diz: 86% dos colaboradores acreditam que os líderes não são fonte de inspiração para as equipes. 86%, então é um índice muito alto, né, onde a equipe olha e fala: não, ele não é uma fonte de inspiração para mim, não é por aí que eu quero ser, não é esse caminho que eu quero seguir. Então veja que responsabilidade que o líder tem quando ele está transmitindo, né, quando você está lá exercendo o seu papel. O quinto padrão de comportamento é que os líderes bem-sucedidos, eles sabem extrair os pontos fortes de cada membro da sua equipe. Ele consegue identificar ali quais são os talentos e ele consegue extrair o máximo desse colaborador. Por muito tempo aí na área de recursos humanos, as empresas consideravam que era importante desenvolver os pontos fracos. Tá? Então isso era muito utilizado. Se fazia lá um plano de desenvolvimento, via os pontos fracos e você treinava então o colaborador. Eu vi muito isso nas empresas, treinava o colaborador para que ele desenvolvesse aquele ponto fraco. E a questão era que você acabava tendo um colaborador mediano, porque ele era bom num aspecto, você treinava e ajustava ele também ali, o ponto fraco na média, e você tinha um colaborador mediano. Com os novos estudos e pesquisas, a gente tem percebido que quando a gente fala em alta performance, a gente deve focar naquilo que o colaborador tem de melhor, no ponto forte dele. Por quê? Porque ele pode trabalhar mais tempo em flow, que a gente fala, né? Flow significa fluidez. Não sei se já aconteceu com você, de você gostar tanto de uma tarefa, de você estar tão envolvido com algo, que quando você viu, o tempo passou e você nem percebeu. Então isso é quando a gente trabalha em flow, a gente trabalha assim, leve, é natural pra gente fazer aquilo. Então quando você trabalha assim, provavelmente você está exercitando aquilo que é o seu ponto forte.
Explorar isso em cada colaborador é elevar aquilo que já é forte nesse colaborador para um patamar de alta performance. E os líderes bem-sucedidos fazem isso muito bem. Por outro lado, se você focar naquilo que é fraco, provavelmente a tendência é que o seu colaborador fique desanimado, desmotivado, ele vai fazer aquela tarefa meio forçada. Então, isso não vai ser legal para o funcionamento da sua equipe. Gente, e vamos para a dica infalível. Preste atenção. Você que é líder, você precisa saber essa dica que vai ser fundamental para toda a sua vida. Um líder bem-sucedido, ele está sempre se desenvolvendo. Ele está em constante aprendizado. Ele aprende coisas novas tanto em relação ao seu negócio, ao seu setor específico de trabalho, quanto atividades como aprender uma nova língua, aprender um novo esporte, uma nova tecnologia. Eles são pessoas curiosas que estão sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de aprender. Eu vou trazer um exemplo, então, bastante curioso aqui sobre o Elon Musk, que ele com menos de 40 anos de idade, ele já tinha empresas multibilionárias, enfim, ele é um líder muito bem sucedido. E o que ele fazia, o que ele faz então, qual que é a prática dele? Ele utiliza o que se chama de técnica de transferência de aprendizagem. O que ele aprende em um contexto, ele extrai como se fosse a fórmula daquele aprendizado, os conteúdos essenciais do aprendizado, e ele então transfere para um outro contexto. Ele aplica esse conhecimento em outro contexto. Tá? Tudo que a gente está falando aqui é muito interessante que realmente você aplique, que você coloque em prática. E ele faz isso muito bem. Ele consegue realmente identificar esses fatores e aplicar em outros contextos. Um líder que está em constante desenvolvimento, que está aprendendo sempre, ele exercita a criatividade, ele exercita o fato de resolver problemas aí de forma mais fácil, ele abre a mente dele para novas possibilidades e isso ajuda com que o líder realmente consiga evoluir e ter sucesso em tudo que ele faz. Para encerrar, eu quero dizer que eu desejo que você seja um líder bem-sucedido e que a sua equipe funcione de verdade. Deixe aqui o seu comentário, me diga se você gostou, se você já está seguindo esses padrões aí de um líder bem-sucedido, o que é que está faltando para você, escreve aqui para mim que eu quero saber como que eu posso te ajudar ainda mais e aí trazer novos conteúdos para você, ok? E lembrando então que eu tenho disponível para você um PDF aqui, clica aqui embaixo em algum lugar aqui próximo ao vídeo que eu vou enviar então esse conteúdo para você por e-mail. Se você gostou desse conteúdo e quer receber mais, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações.